Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo e você que nos assiste neste momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso endereço de e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opinião agora. O nosso portal de notícias do P1 é o www.p1noticias.com. Você pode participar também através da nossa linha, a nossa linha de telefone que já está aberta, através do 19 3302 0271. Você liga, participa, deixa aí a sua opinião, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão e também pode fazer a sua reclamação. Nós também estamos hoje, vamos receber daqui a pouco, logo mais, o capitão Vitor Freitas, o capitão comandante do 1º subgrupamento de bombeiros no município de Piracicaba, considerando esta lamentável tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e tomando conhecimento de que em Piracicaba a maior parte das boates e das casas noturnas estão sem alvará, algumas então têm o alvará, mas não tem toda a estrutura suficiente, não tem duas portas, uma de entrada, outra de saída, não tem porta de emergência. Nós vamos receber o capitão Vitor para passar para você, telespectador, a instrução de como você deve agir quando você chegar em uma casa noturna ou numa balada ou até mesmo num evento, num local fechado. Esta será a missão do capitão Vitor Freitas do Corpo de Bombeiros. Aliás, quero agradecer ao Corpo de Bombeiros, uma conceituada corporação que trabalha 24 horas e além do Corpo de Bombeiros também junto a eles o resgate, que são os nossos anjos da vida. Começando com as matérias dos jornais, eu tenho aqui nas minhas mãos o Jornal de Piracicaba, onde traz como título: Prefeitura realizará pente fino em bares e boates após tragédia no Rio Grande do Sul. Prefeitura realizará pente fino em bares e boates após tragédia no Rio Grande do Sul. É sempre assim. Primeiro tem que morrer 231 pessoas para depois alguém tomar providência. Antes, do jeito que vai, não muda nada. Pode funcionar à vontade, sem alvará, pode funcionar sem porta de emergência, pode funcionar com material altamente explosivo ou material de alta combustão, ninguém toma providência nenhuma. Aí quando acontece, vai realizar pente fino. Prefeito Gabriel Ferrato, com toda a sua competência que o senhor tem, com todo o seu profissionalismo, não tem nada que realizar pente fino. O que tem que ser feito é lacrar as boates de imediato. Todas as boates da cidade. É nessa hora que o Milton Sérgio Bissoli faz falta. Eu quero ver se o nosso procurador atual, Dr. Cláudio Bini, o qual tem um grande respeito, vai agir como o Bissoli fez. Bissoli tinha peito de chegar e lacrar. Está errado, vai ser lacrado e não vai funcionar. Então, não está na hora de fazer pente fino não, viu, prefeito? Está na hora de lacrar as boates mesmo. Tudo bem, passar com a fiscalização, se tiver em desacordo sobre um artigo ou qualquer um eventual que a boate não esteja dentro do que manda a lei, a boate tem que ser lacrada. Não interessa se o dono é amigo, se é companheiro, se ele é isso, se ele é aquilo. A boate tem que ser lacrada, porque ali dentro estão entrando vidas. Recentemente, eu estive numa casa noturna aqui em Piracicaba, onde tinha espaço para 1.000 pessoas e lá dentro tinham 2.000, o dobro, que não conseguia nem andar ali dentro. E vou mais longe, hein? O programa Opinião Agora está à disposição da Prefeitura do município de Piracicaba para, junto aos fiscais da Prefeitura, visitar essas boates e colocar aqui na tela qual é a boate que está agindo de forma errada e a qual está agindo de forma certa, dentro da lei. Então não é momento não para realizar pente fino. É momento para chegar na boate, olha, senhor tem um alvará? Olha, a porta... Então, olha, a partir de agora a sua boate está lacrada. Vamos lacrar a boate e aí sim,
nós vamos fazer o pentino, vamos ver o que está faltando, se está faltando alvará, se está faltando porta de saída de emergência, se está faltando extintor, se a lotação da boate é compatível com o número de pessoas que cabe lá dentro. Então não está mais na hora de ficar aí fazendo corpo mole, não, está na hora de agir, porque depois que morrer 231 pessoas, aí quem sente a dor são as famílias que ficam, as autoridades continuam aí, tudo, porque não adianta o presidente da República chorar, não adianta o prefeito querer fazer, distribuir dinheiro, querer distribuir ajuda, porque aí as vidas, o vereador Pira, saudoso vereador Pira, dizia que o maior patrimônio de uma cidade é o seu povo. Então depois que você tiver vidas ceifadas, como aconteceu lá em Santa Maria, onde o próprio bombeiro passeava no meio dos corpos ali, já mortos, já sem vida, via celular tocar e no celular aparecer lá, a mãe ligando e nem o bombeiro não ter coragem de atender, porque a emoção, a tristeza, a dor no coração do bombeiro que é preparado para isso, já era difícil. Agora imagine você, o pai e a mãe que perderam esses filhos. Então as coisas não são por aí. Não está na hora de passar pente fino, não. Está na hora de chegar, se não tiver o alvará, se não tiver a saída de emergência, se não tiver o extintor de incêndio, lacra a casa noturna. Depois que tiver em acordo, volta a funcionar. No jornal Tribuna de Piracicaba, nós temos como título: Prefeitura lança operação para acabar com mato alto. Prefeitura lança operação para acabar com mato alto. A prefeitura vai fazer a parte dela, mas você também tem que fazer a sua, tá? Lembrando que época de chuva pode ser cortado o mato, mas não adianta. Choveu, o mato cresce rapidinho. E no jornal Folha de São Paulo traz o título: Boate estava superlotada na noite da tragédia no Rio Grande do Sul. Polícia estima que ao menos 900 pessoas estavam na casa noturna. A capacidade era de 691. 4 foram presos, 76 feridos estão em estado grave. Tá aqui, olha, tá? Então a boate estava superlotada na noite da tragédia, tá? Então está na hora de fiscalizar. Mais uma vez, a produção do programa Opinião Agora se coloca à disposição da Prefeitura do município de Piracicaba para ir junto com esses fiscais. Vamos filmar a boate, vamos mostrar as irregularidades e vamos colocar aqui, porque você, telespectador, tem que saber o lugar que você frequenta, tem que saber o lugar que você participa, tem que saber o lugar onde te dá garantia, primeiro da sua vida e segundo, de você poder se divertir com total segurança, tá certo? Vamos para o tempo e a temperatura. Tempo hoje ensolarado, com previsão de pancadas de chuva na parte da tarde, nuvens também, e também à noite o tempo deverá permanecer firme. Nós vemos aí as imagens ao vivo da cidade de Piracicaba, a nossa belíssima noiva da colina. Eu gosto quando passa essas imagens, nós captamos aqui direto do nosso prédio, são imagens ao vivo, essas imagens não são gravadas não, são imagens ao vivo que estão sendo mostradas neste momento, direto da nossa central, da nossa produção central, da cidade de Piracicaba, onde o sol brilha com bastante intensidade, mas há previsão aí das nuvens aparecerem no período da tarde, com poucas pancadas de chuva, e à noite o tempo vai permanecer firme. A temperatura hoje máxima 27 graus e mínima 17 graus. Nós vamos para um rápido comercial. Na volta eu vou ter o prazer de receber aqui o capitão Vitor Freitas, capitão comandante do 1º subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Piracicaba, que vem passar a instrução para você sobre a situação, sobre como devem funcionar as boates, o que você deve fazer quando você chega numa casa noturna, que o brasileiro não tem esse hábito. Ele se preocupa de chegar na boate, de beber a sua tequila, de beber a sua marula, de beber a sua cerveja. Não tenho nada contra, beba com moderação, mas você tem que tomar o hábito de chegar numa casa noturna e perguntar: olha, eu vou participar hoje aqui da balada, tem saída de emergência? Onde é que fica? Tem extintor aqui dentro? Viu, se eu precisar, num caso urgente, precisar de evacuar o local, por onde é que eu saio? E esse hábito, infelizmente, o brasileiro não tem. Até mesmo porque, eu volto a dizer e reafirmo, o brasileiro, enquanto tiver carne assada, futebol e cerveja, tá tudo ótimo. O resto, resolve depois que ceifar 231 vítimas. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você que nos assiste nesse momento, você pode participar conosco pelos nossos endereços nas redes sociais. Nós falamos ao vivo, direto dos estúdios da Rede Opinião, o nosso MSN Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O nosso portal de notícias, o P1, www.p1noticias.com. E o nosso telefone já está aberto à sua participação. Você vai falar com um dos nossos atendentes, é o 3302-0271. Eu recebo neste momento o comandante do 1º SubGB, ou melhor, do 1º SGB, Subgrupamento de Bombeiros de Piracicaba, o capitão Vitor Freitas. Capitão, primeiro eu quero agradecê-lo imensamente, porque o senhor alterou a sua agenda e devido à preocupação com os últimos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul e que pode acontecer em Piracicaba a qualquer momento, o senhor de pronto veio aqui falar conosco. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo, bom dia, telespectadores. É um prazer estar participando do seu programa e estou disposto a auxiliar a comunidade de Piracicaba no que for possível. Lembrando que hoje era para participar conosco aqui o ex-procurador do município de Piracicaba, Dr. Milton Sérgio Bissoli, ao qual quero mandar um grande abraço, né? E nós removemos a agenda do Dr. Bissoli para amanhã. Amanhã o Bissoli vai estar aqui comigo ao vivo das 11 ao meio-dia, para que o Corpo de Bombeiros hoje pudesse aqui participar conosco e levar até você as principais informações. Capitão, eu vejo que o senhor já traz aí com o senhor a lei que disciplina e que também dita as regras de uma casa noturna. Primeiro de tudo, esse acontecimento no Rio Grande do Sul, nós não vamos colocar imagens, porque o objetivo nosso não é mostrar tragédia, e sim passar a informação e a instrução para o telespectador. Mas uma explanação resumida, primeiro de tudo, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, qual a maior causa hoje, ao ver do senhor como comandante do Corpo de Bombeiros? Olha, a gente não pode considerar uma causa em separado. O caso, nesse momento de aflição, de comoção nacional, ele é abordado por várias facetas, mas na verdade nós temos que analisar todos os elementos que envolvem uma emergência de forma separada e depois fazer uma análise global para chegar a uma conclusão definitiva das causas. Porém, na maioria dos casos, em tragédias como essa, não um único só elemento que propiciou o acontecimento. Então foi uma consequência em conjunto de vários fatores que trouxeram essa tragédia a acontecer. Quando o senhor fala foi um conjunto de acontecimentos e realmente, né, aí coloca, porque prendeu o dono da boate, prendeu o músico, prendeu isso, prendeu aquele, mas na realidade tudo começa, capitão, se eu estiver errado me corrija, tudo começa quando essa boate já foi feita, este local foi preparado inadequadamente, com apenas uma porta dentro, que era a entrada e a saída, e mais um material de alta combustão que foi colocado. Agora, quando esse prédio é preparado, não tem que ter uma fiscalização do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, para o nosso telespectador entender melhor, quem seria que teria que chegar primeiro e dizer assim, não pode funcionar porque é esse material de alta combustão, ou não pode funcionar porque só tem uma porta? Essa responsabilidade é de quem, comandante? O Corpo de Bombeiros trabalha intensamente na prevenção. Isso é consequência de ensinamentos que o passado nos trouxe, principalmente depois das ocorrências do edifício Andraus e o edifício Joelma, no início da década de 70. Exato. De lá para cá, a legislação ela vem sido aprimorada e as exigências têm sido cada vez mais intensas e constantes. Isso, a longo prazo, trouxe para nós ambientes muito mais seguros e que a gente acaba percebendo que tragédias como aquela não são mais tão comuns. Então isso é fruto da prevenção e da exigência de normas mais rígidas. Todo tipo de edificação, seja ele residencial, plurifamiliar, como os edifícios de residência de famílias, edifícios comerciais, indústrias, todos eles estão sujeitos a normas de prevenção e combate a incêndio. A norma do Estado de São Paulo ela foi atualizada no ano de 2011, ou seja, é bastante recente, e essa atualização tornou um pouco mais rigorosa a atuação preventiva do Corpo de Bombeiros, porque abriu mais a competência do bombeiro em fiscalizar e as exigências estão sendo cada vez mais intensas.
o processo para a gente evitar uma tragédia como essa, ele começa desde a idealização ou a concepção do projeto. Ou seja, quando a pessoa começa a pensar, não, eu vou construir um prédio comercial, uma indústria, uma casa de show, qualquer tipo de edificação, ela deve pensar na parte estrutural, na parte de iluminação, na parte de sistema hidráulico e também na parte de segurança. Certo? Então, essa parte de segurança que é a que o bombeiro fiscaliza. Vou interromper o senhor só um minutinho. Podemos dizer que começa já quando está feito, quando o arquiteto já está programando a planta do local. Exatamente. Aí já começa a segurança. A partir do momento que a pessoa definiu que naquele terreno ela pretende construir uma edificação e ela definiu que tipo de uso ela vai dar para essa edificação, é ali que começa a preocupação com segurança. Então, o arquiteto, o engenheiro que vai conceber esse projeto, ele deve, dentre todos os projetos que ele tem que pensar, ele coloca o projeto de prevenção e combate a incêndio, e esse projeto é o que vai ser enviado ao Corpo de Bombeiros para análise dentro da legislação atual. Agora, comandante, é uma pergunta bastante curiosa que nos deixa preocupado. Nós temos, por exemplo, aqui em Piracicaba, nós temos um bar aqui em Piracicaba. Eu vou aqui poupar o direito de não dizer o nome do bar. Quando o senhor chega no bar, na frente é um bar, com 2 portas de entrada, tal. Depois, o senhor fazendo um pequeno labirinto mais no fundo, lá dentro tem como se fosse uma pequena boate, onde são apresentados de um show, um MPB, alguma coisa assim, e onde as pessoas sentam ali para saborear um aperitivo, tomar um refrigerante, uma cerveja, alguma coisa assim. Agora, com certeza, este local lá dentro, como são chamados aí, né, vamos falar numa pessoa bem simples, seriam os cafofos. Nesse local, que ele foi transformado a posterior em uma, entre aspas, uma pequena boate, ele tem o direito de fazer isso? Ele não teria que primeiro consultar a prefeitura, ou consultar o Corpo de Bombeiros? Porque diante dessa situação, ele faz ali uma boate, então você passa ali na frente, tem um bar, é até um lugar gostoso, eu já estive lá, mas eu me recordei esses dias de que não tem segurança nenhuma. É correto esse procedimento? Não teria que alguém ir lá para fiscalizar isso? Então, quando a pessoa imagina a construção do edifício de qualquer natureza, ela leva o seu projeto ao Corpo de Bombeiros e a prefeitura também. Nesse momento, ela tem que especificar qual é o uso da edificação. Então, se vai ser um bar, se vai ser uma boate, se vai ser um restaurante, ela tem que especificar no momento que ela protocola o pedido de análise. Por quê? Porque cada uma dessas edificações tem exigências particulares. Então, analisado o projeto dentro de uma determinada categoria, o proprietário responsável pelo uso, ele tem que manter aquela propriedade dentro da ocupação que ele anteriormente havia definido como uso. Se ele fizer a alteração da finalidade da ocupação, ele tem que pedir uma nova regulamentação. Ou seja, a partir do momento que ele quer mudar o tipo de uso daquele prédio, ele tem que pedir uma nova vistoria, uma nova análise dos órgãos gestores, que são a prefeitura, o Corpo de Bombeiros, né? Cada um dentro da sua área de competência. Ok. Nós temos uma pergunta aqui, já do nosso primeiro internauta que participa conosco, é o Rafael Ferraz, lá do bairro Jardim Irite. Ele pergunta o seguinte: todas as casas noturnas, elas têm que ter 2 portas, uma de entrada e uma de emergência? Não necessariamente. Como eu disse, cada projeto ele é analisado individualmente. O que vai definir o tamanho das portas, a quantidade de portas, a localização das portas é o projeto que vai ser apresentado. Isso vai variar de acordo com o tamanho da edificação, certo? A distância que a pessoa tem que percorrer até chegar numa porta de saída de emergência, então isso varia de caso a caso. Só para esclarecer, sim, se a edificação, o bar, a boate, ele for muito pequeno, ele pode ter uma única porta, só que isso tem que estar dimensionado para o público que ele vai atender. Então, não obrigatoriamente tem que ter mais de uma, pode haver apenas uma, desde que a edificação comporte, pelo número de pessoas, uma porta só. Quando o senhor diz dimensionado ao público que ele vai atender, o que seria esse dimensionado? Quando o telespectador entender com mais clareza. A norma estabelece limite de público para cada tipo de ambiente. Então, vou pegar um exemplo. Se eu tenho um salão e nesse salão eu quero construir um restaurante, o público é menor do que numa casa de show.
Porque a legislação considera que num restaurante você não vai ter o salão todo aberto para ocupação de pessoas. Você vai colocar uma cadeira, uma mesa, e isso vai restringir o número de pessoas que você vai colocar lá. Já num salão de baile ou numa casa de apresentação de shows, você desconsidera o mobiliário, ou seja, você consegue colocar mais pessoas lá dentro. Em consequência disso, a quantidade de portas e saídas de emergência também aumenta, porque é proporcional à quantidade de pessoas que foram calculadas para ocupar aquele espaço. Certo? Então, perfeito. Esse é o dimensionamento que eu falo. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta aqui também. Essa pergunta vem da Maria Aparecida, lá do bairro Secap. Ela diz o seguinte: eu tenho 2 filhos e que vão constantemente nas baladas e nas boates e sempre dizem sobre a superlotação que acontece nas boates. Como verificar se a boate está superlotada e onde reclamar quando esse tipo de coisa acontece? Como eu disse, os ambientes eles são dimensionados por uma certa quantidade de pessoas. Durante o processo de aprovação, esse número é calculado. O proprietário ele deve apresentar esse cálculo e o bombeiro analisa se o cálculo é verdadeiro e real. Né? Então a gente faz um cálculo comparativo e se aquele cálculo e a gente estabelece o limite. Sim. A partir disso, ele está autorizado a trabalhar dentro daquele limite, nunca exceder. Né? Só que isso é a responsabilidade do proprietário. Né? A gente não vai em cada casa de show, ou a prefeitura também não vai em cada casa de show, em cada espetáculo, ficar contando quantas pessoas... Sim, com certeza. Então a responsabilidade é dele. Fazendo uma comparação, né? a gente sabe que a gente não pode dirigir um veículo automotor quando a nossa carteira de habilitação está vencida. Mas a responsabilidade de não usar é nossa. Venceu, a gente tem que refazer a prova de qualificação. Com certeza. Então, a prefeitura ou o órgão de trânsito não vai lá falar que a gente está com a carteira vencida. A gente tem que ter essa responsabilidade. Da mesma forma, o proprietário da edificação, ele tem que manter a casa na limitação da lotação estabelecida durante o projeto. Ok. Aqui tem uma outra pergunta também. Essa pergunta é bastante interessante da Fátima. Todas elas são, é claro, né? Mas tem algumas perguntas que são apropriadas para o assunto, como essa aqui. A Fátima da Silva, lá do bairro Jardim Chapadão, ela pergunta o seguinte: quando na formação de uma casa noturna o proprietário é obrigado a colocar placas sinalizando, indicando a quantidade de pessoas que é para aquele espaço? Sim. Não só em casas noturnas. Então vamos deixar bastante claro o seguinte: existem locais que são classificados como locais de reunião de público. Entram as casas noturnas, entram teatros, cinemas, até alguns eventos temporários como festa do peão, circo, que vão ter só igrejas. Todos esses ambientes que são locais de reunião de público, eles têm a lotação limitada e essa lotação ela deve estar exposta na entrada da edificação, certo? Então, capacidade da casa, tantas pessoas. Isso de acordo com o projeto que foi apresentado. A forma que o proprietário tem de controlar isso é na venda do ingresso, com o uso de catracas, certo? Então ele sabe quantas pessoas vão entrar ali. Venda de convites, no caso de festas, de show, então é fácil de controlar. Agora, os órgãos públicos, eles não fazem essa fiscalização dia a dia em todos os eventos, até porque seria bastante difícil de ser feito, porque a gente, se for pensar, como eu citei vários tipos de ambientes, todos eles funcionam todo dia. Igrejas, boates, casas de show, teatro, cinema. Então, é difícil a administração pública em todos os seus segmentos e estar em todos esses ambientes ao mesmo tempo verificando se a casa está respeitando a lotação ou não. Então isso é responsabilidade do proprietário. Ok, nós temos uma pergunta aqui do Eric Rubio dos Santos. Ele fala aqui de perto do bairro, só um minutinho que eu acabei me perdendo aqui. O Eric dos Santos, ele fala aqui do bairro Alto, e ele pergunta o seguinte: como o comandante está bem colocando que é a responsabilidade do proprietário, porém não há a responsabilidade da fiscalização da prefeitura, sempre que possível passar por essas casas noturnas, inclusive à noite, e fazer a verificação se está tudo de acordo, se está tudo ok. Mas o senhor vai responder isso aí daqui a pouquinho. Nós vamos para um comercial rapidinho e nós já voltamos com o comandante Vitor
do primeiro sub-GB, do primeiro subgrupamento de bombeiros de Piracicaba, e que está passando a instrução para você. Ele vai falar também aqui da lei, do decreto 56.819 de 2011, que inclusive disciplina a regra das boates e locais de eventos. Logo após o nosso apoio comercial. Nós voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, e hoje eu faço um bate-papo aqui com o comandante do primeiro subgrupamento de bombeiros da cidade de Piracicaba, o capitão Vitor Freitas. Capitão Vitor, que mudou a sua agenda, alterou a sua agenda para vir até aqui falar conosco e passar para você, telespectador, as informações, as instruções sobre as condições das boates em Piracicaba, sobre os procedimentos que você deve tomar quando você chega numa casa noturna, para que não venha ocorrer aí essa tragédia, lamentável tragédia que aconteceu lá na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Antes, porém, eu quero só fazer uma colocação aqui. Eu estava vindo agora para a emissora e passei ali na região da Paulista, da Praça Tacac. Tinha um caminhão descarregando mercadoria, tá? A cabine do caminhão estava na metade da rua do Café, da Avenida do Café. Eu estava subindo a Avenida do Café, uma parte do caminhão, a cabine estava quase na metade da Avenida do Café. A outra parte do caminhão, que era o baú, um furgão, né, estava estacionado de forma irregular. Estava tirando a visão de quem vinha pela Avenida de Gaio Conceição, não tinha visão de quem vinha pela Rua do Rosário, e além disso estava estacionado em frente à rampa de deficiente e ocupando a vaga de deficiente. E quando eu vi aquilo, eu fico revoltado com essas coisas. Então, de dentro do meu carro, eu disse assim para ele: brincadeira, né, meu amigo, o que o senhor está fazendo? Ele virou para mim e falou assim: o senhor não tem nada a ver com isso, eu estou trabalhando. Realmente eu não tenho nada a ver mesmo. A responsabilidade disso é da Semutran, que infelizmente deixa a desejar. Não tem o capricho, não tem a responsabilidade de passar pela Rua do Rosário, de fazer ali na parte da região da Paulista. Quero até chamar a atenção do vereador Pedro Kawai, que é o vereador ali daquela região, que cresceu na Paulista. Temos vários vereadores ali que podem nos ajudar, para que o vereador interceda junto ali aquele trânsito, porque, para começar, 9 horas, 10 horas da manhã não é hora de caminhão estar descarregando mercadoria, ainda mais um caminhão furgão com eixo duplo, com 2 eixos, não é horário para isso. Estacionado de forma irregular, e quando você fala, o motorista ainda por cima, né, responde para você que isso não tem nada a ver com isso que ele está trabalhando. Meu amigo, eu também estou trabalhando, e nem por isso eu posso pegar o meu carro e entrar dentro do estúdio da televisão. Meu carro está lá embaixo no estacionamento. Então eu gostaria de chamar a atenção da Semutran, meu amigo Genival Sampaio, grande e competente secretário de trânsito, para que coloque também a fiscalização da Semutran lá na região da Paulista, na Rua do Rosário, na extensão que compreende desde a Paulo de Moraes até a Praça Tacac, porque ali eles não estão abusando, eles estão infringindo o que determina a legislação do Código de Trânsito Brasileiro. Fazem o que querem, estacionam onde querem, entendeu? Agem do jeito que querem, e infelizmente a Semutran não toma posição nenhuma. E eu posso dizer que não toma, porque eu moro naquela região, eu passo ali constantemente, e a Semutran só age ali quando eu pego o meu telefone e ligo: olha, eu preciso de um agente de trânsito, o trânsito aqui está parado, caminhão estacionado de forma irregular, aí aparece um agente lá. É que é mais fácil, né, fiscalizar o centro e multar aqui o centro do que ir lá na Praça Tacac, que é um pouquinho mais longe. Mas lembre-se que a Semutran tem que olhar a cidade inteira, não é só o centro da cidade não, tá bom? Parabenizo a Semutran, que faz um brilhante trabalho, mas ainda tem alguns pontos que deixa a desejar, como é o caso lá da Paulista. Voltando no assunto de hoje, capitão, nós tivemos aqui uma pergunta, e nós ficamos no nosso segundo bloco, e nós vamos responder agora sobre essa pergunta, onde a pessoa faz a pergunta sobre a situação da boate, que tudo bem que o proprietário, resumidamente, o proprietário ele tem que estar atento a todas as regras, mas que a pessoa pergunta também aqui sobre a fiscalização, pelo menos periodicamente, da prefeitura, vez ou outra aparecer nessa boate à noite e fiscalizar. Bom, esclarecendo a pergunta do nosso telespectador,
O trabalho do Corpo de Bombeiros na fiscalização, e eu vou falar do Corpo de Bombeiros porque é o órgão que eu pertenço, ele é contínuo. Quando a pessoa dá entrada no pedido de vistoria, o bombeiro vai lá, e isso geralmente acontece no início das atividades da empresa, do comércio ou da casa de show, ou seja lá o estabelecimento que esteja interessado na vistoria do bombeiro. E esse auto de vistoria, ele é temporário. Ou seja, ele tem que ser renovado, dependendo do caso, ano a ano ou a cada 2 anos e, em algumas situações, a cada 3 anos. Ou seja, o bombeiro retorna à edificação periodicamente. Ele não faz isso mês a mês ou semana a semana. Existe um prazo legal que o bombeiro cumpre e retorna ao estabelecimento cada vez que o auto de vistoria se expira. Só que também a pedido do proprietário ou do responsável técnico. Muitas vezes porque até o estabelecimento depois de 1 ano, ou 2 ou 3, ele não existe mais. Então o bombeiro não retorna para ver se ele ainda funciona. Então expirou o prazo, aquele auto de vistoria perde a validade e o bombeiro fica à disposição do proprietário para retornar quando solicitado. Então a vistoria ela é feita ininterruptamente, só que a pessoa tem o direito legal de ter o seu auto de vistoria válido. Quando acontece, no caso em questão, uma reclamação ou às vezes um desvio da utilização, e isso é constatado ou por uma denúncia ou por uma ocorrência que se deu naquela casa, o auto de vistoria ele é cassado, certo? A pessoa perde o direito de ter o auto de vistoria válido como antigamente. Aproveitando a colocação que você fez, sim, e esclarecendo também o nosso telespectador com essa pergunta, nós temos um dever que é acima do direito individual desse motorista de caminhão que estava usando lá, justificando o ato falho, o ato errado dele por estar trabalhando, que é o nosso dever social. Então, a pessoa que tira o auto de vistoria para funcionar o bar, casa de show, teatro, o que ela quiser, ela tem esse direito. Só que, junto com esse direito, tem o dever social de cumprir o que ela se prontificou a fazer. Tá certo? Que foi criar um ambiente seguro para recreação, descontração, festas, certo? Onde você pode ir de forma tranquila com a sua família. Então, é a responsabilidade social que está acima da individual e que vai além dos regulamentos. Tá certo? Como a gente vinha falando, todos os órgãos públicos têm sua competência e trabalham dentro de uma legislação, sim, que no caso do bombeiro é bastante rígida. O alcance dessa legislação, ele é, no nosso caso, estadual. Cada estado tem o seu decreto, mas ele difere muito pouco e seguem ou tendem a seguir padrões internacionais. Por isso que o nosso decreto ele foi atualizado há 2 anos atrás. Então, quando surgem exigências novas, quando um caso como esse que a gente vivenciou nesse final de semana traz alguma lição, as normas são alteradas. Isso reflete mundialmente, certo? Então, há uma evolução. O que a gente precisa é ter uma evolução também da consciência social, porque hoje a gente passa muita responsabilidade para o Estado, para a Prefeitura, para o ente público e deixa de lado a nossa responsabilidade, que é de respeitar a vaga do deficiente, exato, de respeitar o pedestre, de respeitar a pessoa que foi fazer uso da sua casa de show, do seu restaurante e que faz isso tendo a ideia de que você está cumprindo as normas e tendo aquele ambiente como segurança. Ou seja, nós temos somente os direitos, né? Os deveres não. Por enquanto a gente não chegou nesse nível ainda. Infelizmente. De entender que tudo tem direito e dever. Comandante, eu tenho uma pergunta aqui. Essa pergunta vem do Rafael Fuentes, lá do bairro Vila Sônia. Ele diz o seguinte: considerando o que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando pessoas estavam próximas do palco onde foi soltado o artifício, num caso desse, o que devemos fazer quando estivermos dentro da boate, onde todos, pelo que eu estou entendendo aqui, a boate está cheia, de repente você vê aí algum tipo de ocorrência que não é anormal dentro da casa noturna. Qual o primeiro procedimento que a pessoa que está lá dentro tem que tomar? Olha, a gente teve um incidente que ele não é comum, que foi um incêndio e que fatalizou várias vidas.
Mas nós temos outros incidentes que são bastante comuns em casas de show. Sim. E que às vezes até justificam a ação dos seguranças de barrar o pessoal, que às vezes não está vendo incêndio, mas está acostumado a toda semana ter que apartar uma briga ou está convivendo com uma briga dentro do estabelecimento. Qualquer tipo de emergência, ela deve ser contornada, né? Então, visualizou uma situação de risco, seja o palco que está balançando, seja o incêndio que está começando, seja uma discussão, sai do ambiente, certo? Não espera para ver se aquilo ali vai aumentar, se aquilo ali vai ser controlado ou não. Chama um segurança, avisa, olha, ali está acontecendo alguma coisa fora do normal, verifica. Às vezes você vai encontrar também bombeiros civis ou brigadistas dentro desses ambientes e eles podem auxiliá-lo. A primeira preocupação em todos os casos é que o ambiente seja evacuado, certo? O controle do incêndio, o controle da área que está sendo atingida por uma inundação é secundário. O importante é que a gente retire as pessoas o mais rápido possível. Por isso a importância de outros elementos, que não só a saída de emergência, mas como, por exemplo, um sistema de alarme nesses ambientes, que poderia dispersar o público. E o que não tinha lá naquela casa noturna, aparentemente. Eu não sei dizer se tem. Porém, esse tipo de casa noturna, ainda mais com show ao vivo e tal, tem um problema, que é a sonoridade. Então, a pessoa está tocando os seus instrumentos, estão cantando e tal, e o sistema de alarme ele pode ser não audível, mas tem que ter luz, algum outro sistema que indique que alguma coisa está errada, está acontecendo. Em alguns ambientes, a gente tem sistemas de detecção de fumaça que vão acionar equipamentos automáticos de combate a incêndio ou acionar equipes de emergência do próprio estabelecimento para o controle. Ok. Aproveitando essa carona da fala do senhor e da pergunta do telespectador, quero mais uma vez agradecer os telespectadores que estão participando conosco, seja via rede social ou via telefone. Mais uma vez agradecê-los e agradecer também mais uma vez ao capitão PM Vitor, que é comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros de Piracicaba, que hoje alterou a programação de sua agenda. Ele estava na cidade de Capivari, deixou seus compromissos lá, veio a Piracicaba exclusivamente para falar conosco hoje e passar essas instruções para você, telespectador. Comandante, a galera nova que mais frequenta a boate, essa moçada nova que estão sempre lá, e como eu disse no começo do programa, a preocupação às vezes deles é tomar uma Smirnoff, tomar uma tequila, uma marula, uma cerveja, né? Dançar, curtir, né? Eu conheço, por exemplo, tenho um conhecido meu que ele só está bem quando ele está numa balada ou quando ele está meio embriagado. Então por aí você já vê a situação do indivíduo. Só que também ele não tem a preocupação de ir na balada e se manter seguro. Então, dentro de uma balada hoje, nós estamos falando balada, comandante, porque lá estavam numa balada, estavam numa boate. Mas dentro de uma boate hoje, quando a pessoa chega para participar de um evento, seja ele um evento eletrônico, seja um pagode, seja o que for, quais são as primeiras precauções que ele tem que tomar? Por exemplo, ele tem que já se identificar a saída de emergência, se tem escada, se tem rampa. O senhor pode, por gentileza, dar essa instrução para o nosso telespectador? Em todo ambiente existem riscos, né? E os riscos são mais controlados ou menos controlados de acordo com toda a estrutura que se montou atrás disso. Como a gente falou no início do programa, desde o projeto a gente tem que se pensar. Então, o projeto bem feito, a execução do projeto de acordo com o que foi aprovado, a manutenção dos equipamentos que estão dispostos naquele ambiente, equipes treinadas para o trabalho em emergências, o respeito à lotação da casa, e a própria educação do público que está lá dentro vai interferir benéfica ou maleficamente para que qualquer tipo de emergência que aconteça ali se resolva da melhor maneira possível. A gente está falando do incêndio, mas existem outras emergências muito mais comuns, como você citou no seu amigo, o problema de embriaguez. A embriaguez pode causar um problema de coma alcoólico ou uma alteração emocional que vai causar uma briga, ou então uma alteração emocional que vai deixar a pessoa mais agressiva. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem que ir para esse lugar para se divertir e não se expor a um risco desnecessário. Se for assim, a gente fica em casa. Exato. Então, escolhendo bons lugares, bons ambientes, verificando se esses ambientes estão dentro das normas. Isso é fácil de verificar logo ao chegar, não é? Para você identificar uma sinalização de segurança, mostrando quais são as áreas de saídas de emergência.
Iluminação de emergência é muito importante para que você consiga identificar o caminho que você vai seguir. Os equipamentos que estão disponíveis no local são extintores, hidrantes, em alguns casos detetores de fumaça. Então isso é fácil de visualmente a pessoa perceber. E em alguns casos questionar o próprio gerente ou responsável pelo estabelecimento: a sua casa está em condições? O senhor tem o auto de vistoria? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ele deve ser fixado em local visível, né? Que pode ser a recepção, a entrada ou mesmo o caixa da edificação. Ele deve ficar ali visível e aí a pessoa pode conferir se está dentro do prazo de validade. E no auto de vistoria vem escrito também que tipo de edificação é aquela, ou seja, é um restaurante, é uma boate, não é? Então se o ambiente estiver em desacordo com o que está escrito ali, já pode estar suspeito de que alguma coisa está errada. Correto. O senhor já respondeu a pergunta aí da Amanda Silva, lá do bairro Jardim Boa Esperança. Ela estava justamente perguntando isso: ao chegar numa casa noturna e eu perguntar pelo sistema de segurança da casa se o segurança ou o gerente é obrigado a informar. O senhor acabou de dizer aí que pode perguntar, então... É obrigado a informar e como eu disse, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ele deve ficar exposto publicamente ou enquadrado, de forma que a pessoa possa ver que aquele estabelecimento tem o auto de vistoria. Ótimo. Então uma pergunta aqui muito importante também, comandante Vitor, essa pergunta é do Augusto Caio. Ele fala lá do bairro Jardim Matão, bairro Matão. Ele diz o seguinte: tenho observado constantemente quando chego nas baladas ou nas casas noturnas que a frente da boate fica tomada de veículos. Não teria que ter ali uma faixa amarela para numa eventual necessidade de uma ambulância ou até mesmo de uma viatura de resgate, algo desse tipo? Alguns estabelecimentos, principalmente quando eles têm estacionamentos internos, eles, durante o projeto, já têm que definir os pontos de estacionamento de equipes de emergência, seja ambulância, bombeiro ou a polícia, né? No caso de casas que não têm ambiente interno de estacionamento, não existe essa norma. O que a gente preserva, né, o Código de Trânsito preserva, áreas reservadas, proibido estacionamento em frente de acesso a hidrantes, por exemplo, né? Mas o mesmo Código de Trânsito, ele garante acesso a deficiente, acesso a pessoas com dificuldade de locomoção, e essas vagas têm que ser respeitadas. No caso das casas de show, isso não, em vias públicas, isso não é obrigatório. Não é obrigatório, correto. Ora, comandante Vitor, fazendo um apanhado geral de tudo que aconteceu nos últimos dias, como hoje o Corpo de Bombeiros tem um controle dos alvarás, principalmente em questão da segurança, de incêndio e outras coisas, hoje na cidade de Piracicaba, o Corpo de Bombeiros está preparado para uma eventual emergência como aconteceu lá? E dentro desse assunto, o Corpo de Bombeiro hoje, ele tem fiscalizado, tem feito o seu papel, independente da prefeitura fazer o dela? Sim, como eu disse, o Corpo de Bombeiros faz a manutenção do serviço de análise de projetos e vistoria durante todo o ano. O ano passado, na cidade de Piracicaba, mais de 1.500 vistorias foram realizadas e mais de 300 projetos de edificações novas foram analisados também, né? Isso sem contar as edificações antigas. Então, o trabalho é feito diuturnamente. Quanto à questão de emergência, o bombeiro sempre está buscando a excelência no atendimento de emergência, seja no atendimento mais rápido, seja no atendimento com mais qualidade, seja no aperfeiçoamento profissional da sua equipe. No caso em questão da emergência que aconteceu lá em Santa Maria, e como várias outras que são publicadas frequentemente nos jornais do mundo inteiro, existem emergências específicas onde a situação ela dificulta o trabalho. Então, no caso ali, o acesso era difícil para o interior da edificação, a quantidade de pessoas que estavam no interior, então isso tudo dificulta. Como eu disse, a gente não pode pensar somente no dia da emergência. A emergência ela pode ser de várias naturezas, pode ser um incêndio, um desabamento, o caso como o 11 de setembro, um vazamento de produto químico, e a gente pode imaginar uma dezena delas e casos catastróficos. Então o bombeiro ele se preocupa com isso, como eu disse, treinando seu pessoal, comprando equipamentos, instalando rede de hidrantes na cidade, porém elas são infinitas. Agora, se a gente não pensar na realidade de cada caso, desde quando a gente está fazendo o projeto da edificação, nada disso vai dar certo, porque a gente precisa de uma estrutura no local. Muito bem.
Mais uma pergunta aqui de mais um internauta, o Luiz Fernando do Jardim Astúrias. Ele pergunta o seguinte: observamos pelas imagens que foram transmitidas nos últimos dias pelos órgãos de imprensa de TV, quando várias pessoas, no momento da tragédia, tentavam ajudar os bombeiros. Isso ajuda ou atrapalha o serviço dos profissionais? Boa pergunta desse telespectador, porque o momento da emergência ele é um momento muito crítico. Nós temos vítimas, temos parentes, amigos de vítimas envolvidos, né? Nesse caso, vários ali tinham amigos ou parentes que estavam ali prejudicados, asfixiados pela fumaça. Então é um momento bastante difícil de você trabalhar, porque as pessoas estão fora de um ambiente normal. A ajuda de voluntários ela é sempre bem-vinda, só que ela deve ser feita com coordenação. E essa coordenação é feita pelas equipes de emergência que estão no local, certo? Então, as equipes são Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, equipes de médicos e enfermeiros. Todos eles trabalham articuladamente. E os voluntários que vão para o local também devem trabalhar articuladamente. Por quê? Porque o local de crise ele tem uma ameaça constante, que pode ser a propagação de incêndio, pode ser uma explosão, um desabamento. E essas pessoas que são voluntárias, elas não estão preparadas tecnicamente, não têm equipamento de proteção individual, elas ajudam desde que sejam em atividades coordenadas pelas equipes que estão trabalhando. Pelos profissionais. Então, é para ajudar a carregar uma maca, a liberar um local, a estacionar as viaturas que estão chegando, né, a carregar corpos, a movimentar entulhos, desde que coordenados pelas equipes que estão trabalhando lá. Muito bem. Nós temos mais perguntas, mas aí dá tempo de mais uma apenas, porque nós temos só 5 minutos de programa, nos programas 5 minutos finais. Mas aqui o Maicon Fernandes, do Jardim Tatuapé, ele pergunta o seguinte: observamos no momento da tragédia pessoas quebrando a parede para sair a fumaça, mas num local onde se havia fogo e também havia fumaça, o fato de quebrar a parede, a fumaça sai, mas ao entrar o ar ele propaga o fogo. Qual seria o procedimento adequado naquele momento? Como já foi publicado em vários jornais, a maioria das vítimas ela morreu asfixiada. E o mais comum nos incêndios é que a vítima morra asfixiada. Por que isso? Porque o fogo e a chama, ela queima e a pessoa se afasta. Ela só vai morrer queimada se ela não tiver para onde sair. A fumaça não, ela consegue penetrar em ambientes que estejam até fechados por uma porta, ela entra pela festa e tal. Então muitas vezes a pessoa está protegida da chama, mas não da fumaça. Okay. No caso lá, a fumaça ela ocupou rapidamente todo o ambiente. Todo o ambiente. As chamas não. As chamas têm uma propagação mais lenta do que a fumaça. Então a pessoa e a fumaça ela atinge o aparelho respiratório. Rapidamente, aqueles gases tóxicos entram na corrente sanguínea e dificultam a respiração dessa pessoa. Comandante, o senhor citou aí que o fogo ele demora mais para propagar, mesmo sendo um material de alta combustão? Mesmo sendo, mesmo sendo de alta combustão. A fumaça ela propaga mais rápido, no caso lá, a gente tinha material sólido, né? No caso de gás ou líquido inflamável, a propagação da chama é rápida, mas o que queimou, né, foi o revestimento da boate. Então, o material sólido, por mais rápido que seja, ele não é tão rápido quanto a fumaça, que vai ocupar todas as salas, inclusive as salas que não tinham aquele tipo de material. Até os banheiros, por exemplo. O fogo já não chega. O fogo não chegou lá, mas a fumaça chegou. Então as pessoas morreram asfixiadas. Então a busca ali era de ventilar o ambiente para purificar aquela atmosfera e possibilitar que as pessoas que estavam respirando ainda dentro daquele ambiente pudessem ter um ar de melhor qualidade. E essa asfixia, comandante, é até uma pergunta bastante dolorida para fazer, mas quanto tempo a pessoa demora para vir a óbito com uma asfixia desse tipo? É difícil determinar o tempo, mas a intoxicação ela pode ser muito rápida, por 2 fatores. Pela ingestão de gases tóxicos. E segundo, pela supressão do oxigênio, ou seja, o fogo ele consome o oxigênio. Então, o oxigênio que a gente precisa para respirar, o fogo também precisa para se inflamar. Então, ele consome o oxigênio. Na maioria dos casos, em torno de 5 minutos, no máximo a 10 minutos dentro de um ambiente rico em fumaça, a pessoa já perde a vida.
Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu quero agradecer o capitão Vitor, capitão PM Vitor, que mudou a sua agenda, alterou a sua agenda para estar conosco hoje, passando essas importantes informações, como vocês podem ver em cima da mesa aí o livro com a lei, né, da Constituição Brasileira, e que passou essas informações, e você pôde aí ter a instrução de como fazer, de como agir num caso desse. Tomara Deus que em Piracicaba, que não aconteça mais em lugar nenhum, mas especificamente em Piracicaba. Mas, comandante, a sua mensagem final, seus agradecimentos à nossa Rede Opinião, ao nosso programa. Mas antes, porém, eu quero colocar aqui que é um comandante, é um bombeiro preparado para tudo, é um profissional do fogo, da água, da emergência, da urgência, é um profissional que tem que fazer o papel dele, seja onde for e no local que for. Mas antes deste profissional existe um homem humano, um pai de família, existe um ser que tem um coração e que também tem sentimentos. Nesse momento, comandante, de tanta dor que todo o mundo atravessa, nosso programa vai para diversas cidades da nossa região, mas através das redes sociais vai para o mundo todo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, não como comandante, mas como o Vitor, o homem Vitor. É o que a gente espera, como profissional, como homem, como cidadão, é que essa tragédia ela reflita não só na legislação e não só no comportamento dos proprietários de casa noturna, mas de todo cidadão. Como eu disse, a gente precisa ter uma visão um pouco além do nosso direito, que é o direito coletivo, de perceber até onde a minha ação vai prejudicar o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu outro, a outra pessoa que está passando na rua. Então a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, independente da ganância de colocar mais gente dentro da casa por causa de dinheiro, ou de mudar o meu ambiente, que era um restaurante, agora é uma boate, ou qualquer outro tipo de atividade, né? Ou dirigir embriagado, né? Ou andar armado, para que a gente tenha uma comunidade um pouco melhor. Porque a gente se comove com um incêndio onde tantas pessoas morreram, mas a gente tem catástrofes diárias, seja numa briga de trânsito, seja num atropelamento, numa queda de moto, e isso só mostra que a gente precisa um pouco mais de educação coletiva, ou seja, respeitar o direito do outro que está do meu lado. Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer ao Corpo de Bombeiros de Piracicaba, agradecer ao comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros, o capitão PM Vitor Freitas, e agradecer a toda a corporação dos bombeiros por tudo que fazem para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Que seria da humanidade se não tivesse esses homens, esses anjos da vida que se preocupam conosco, às vezes deixam a sua família para atender as nossas famílias. Então, nosso muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco, que participou do nosso programa, os nossos internautas, obrigado ao nosso gloriante que esteve aqui agora conosco, o comandante Vitor, mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos por dispor do seu tempo, vir até aqui e falar conosco. A você que esteve comigo, obrigado, nós voltamos amanhã das 11 ao meio-dia, uma entrevista exclusiva, um bate-papo gostoso com o meu amigo, meu irmão e nosso grande profissional da área de Direito, o Dr. Milton Sérgio Bissoli. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.